na presença de Deus derramar, mas só podes fluir o que estás a pedir quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Maravilhas de amor te fará o Senhor, atendendo a oração que aceitar. Graça e paz da parte daquele que era, daquele que é, daquele que há de vir. Nós estamos começando a live nesta noite aqui num ambiente diferente, não é? Mas isso não será impedimento de pregarmos a palavra do Senhor, de orarmos ao Senhor, de cantarmos louvores ao Senhor, pois Ele é digno de toda a honra e de toda a glória. Então nós vamos orar agora, entregando o nosso país nas mãos do Senhor, entregando as igrejas nas mãos do Senhor. Esta semana chamada de Páscoa também tem a nossa Assembleia Geral, para que o Senhor tome conta do seu povo, guie o seu povo, ajude o nosso presidente, pastor Ademir, e os santos que estarão congregados ali no sítio Canaã. Amém? O pastor Ferreira, ele foi a Apucarana, no Paraná, deve ter chegado em casa ainda há pouco, ainda não chegou, e ele me encarregou de fazer a live. Amém? Então nós vamos orar agora, falar com o Senhor. Amém? Feche os olhos, entregue a nossa nação nas mãos do Senhor, entregue a tua igreja, a igreja que você faz parte, nas mãos do Senhor, e vamos orar agora pedindo a bênção do Senhor. Senhor Deus e Pai, bendito seja o teu nome para todo sempre, exaltado seja o Senhor de geração em geração. Queremos entregar, ó Pai, as nossas vidas aos teus cuidados. O Senhor tem cuidado de nós, mas somos carentes, ó Pai, muitas vezes vacilantes, muitas vezes, ó Senhor, duvidosos, e a tua graça tem nos sustentado até então. Aumenta-nos fé, esperança e amor até o grande dia de Jesus Cristo, para que possamos andar, ó Pai, de uma maneira firme, de uma maneira consistente, vivendo para a honra e glória do teu santo nome. Quero entregar os enfermos nas tuas mãos, aqueles que necessitam do toque curador do Senhor, do toque curador do meu Deus, para que estas pessoas experimentem cura em seus corpos, experimentem saúde plena vida da parte do Senhor. Sabemos, ó Pai, que o nosso sistema único de saúde é um sistema falho, precário, ó Deus, carente de melhorias, carente de algo melhor, mais investimentos, e nós estamos à mercê disso por enquanto, Senhor. Mas queremos confiar as nossas vidas, queremos confiá-las aos teus cuidados. Cuida de nós, toma os enfermos agora em tuas mãos, toca agora na fonte da enfermidade, dissipa pelo poder que há no nome de Jesus. Aumenta-nos, ó Pai, fé, esperança e amor.
Aumenta-nos, ó Pai, um desejo de Te servir melhor, de ler mais a Tua palavra, gastarmos mais tempo em oração, em meditação, ó Pai, contigo. Depois transmitirmos, ó Deus, a Tua palavra àqueles que precisam, pregando o Evangelho, tentando arrebatar alguém que já está queimando no fogo, mas como diz o apóstolo Judas, ó Pai, arrebatar alguém que está aí queimando no fogo. Dá-nos a Tua graça, a Tua unção, e fortaleça-nos, ó Pai, mais e mais, dá-nos vigor para prosseguirmos na jornada da vida cristã. Toma os pastores nas Tuas mãos, os Teus servos que entraram, que entrarão, os Teus servos, ó Deus, que têm orado, pagado no preço pelas madrugadas. Quero entregar também as famílias, aqueles que perderam entes queridos nesta pandemia, ó Pai. Quantos corações doridos, quantos corações, ó Pai, sentidos, quantas famílias, ó Pai, que ainda sentem a saudade daqueles que partiram, e somente Teu Santo Espírito para consolá-los, Teu Santo Espírito para ajudá-los. Esforça-nos para a honra e glória do Teu santo nome. Ó Deus, aceita o nosso chegar a Ti, o hino que entoaremos, aquilo que falaremos, que seja atingido pessoas, corações e vidas para a honra e glória do Teu santo nome, e que almas possam se render aos Teus pés nesta noite, pois esta oração que eu Te faço por fé, com perdão dos meus pecados, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós vamos cantar ao Senhor. Irmã Josiane Matos, a paz do Senhor, que Deus te abençoe, irmã Josiane Matos, em Cachoeiro de Itapemirim, irmão Josadac Fraudes, pastor Heron Miranda Aranha, que entrou lá do Rondon, no Pará, irmã Elzira Osias de São Paulo, que Deus te abençoe, irmã Maria do Socorro Figueiredo de São Paulo, que Deus te abençoe, irmã Maria do Socorro, que as bênçãos do Senhor continuem, alcançando a irmã aí em São Paulo, em nome de Jesus. Irmã Elzira Osias, eu citei, que Deus te abençoe, minha irmã, a sua família, pastor Gênesis, a sua igreja, esse povo aí de São Paulo tão querido para nós, Quando vamos aí, somos tão bem recebidos, Nós somos melhores recebidos aí do que quando vocês vêm aqui. Nós sabemos disso. Então, toda honra e toda glória seja para o Senhor, e que a recompensa de Deus seja para vocês mesmos. Amém? Então, nós vamos cantar agora ao Senhor, depois nós vamos ler a palavra do Senhor, e que a paz de Deus, que excede todo entendimento, possa alcançar vidas nesta noite. Nelson Monteiro, não é isso? De Almeida, que Deus te abençoe, Diácono Nelson, que Deus te abençoe, meu irmão, é tio da minha esposa, da irmã Márcia, Deus te abençoe onde você estiver. Um grande abraço aqui do teu sobrinho emprestado, e do teu afilhado de casamento. Vamos orar, vamos cantar agora ao Senhor. Pastor Heron Miranda Aranha, Dona Paz, Deus te abençoe aí, varão, em nome de Jesus. Nós vamos agora louvar o Senhor. É um hino que eu gosto muito, que é uma oração. Nosso Pai, que o Teu nome seja mantido santo, venha o Teu reino, dá-nos hoje o alimento necessário para viver, pão de cada dia, perdoa os erros que temos cometido, como perdoamos quem nos ofender, não nos deixes cair em provações severas, mas livra-nos do mal. Venha o Teu reino, faça a Tua vontade, seja assim na terra como é no céu. Venha o Teu reino, faça a Tua vontade, seja assim na terra
faça a tua vontade, seja assim na terra como é no céu. Venha o teu reino, faça a tua vontade, seja assim na terra como é no céu. Amém? Ainda quero cantar um outro hino. Acho que eu cantei no outro dia, né? Pastor Ferreira, a irmã Neuza ali já deu a paz do Senhor, já chegaram de viagem, né? Eles estiveram em Apucarana, no Paraná. O pastor Ferreira foi pregar lá no final de semana, né? E aí ele me encarregou de fazer essa live, mas eles já estão em casa, né? É um hino antigo que eu gostaria de cantar, que é assim: entrego a ti a minha oração, pois tu és, Senhor, fontes de águas, vida que há em mim. És a minha esperança, eu descanso em ti. Posso confiar que a vitória está por vir. Seguro estou em ti, tu és o Deus de amor. Não temerei o mal, tu és o grande eu sou. Eu ergo minhas mãos, preciso receber a tua palavra, Deus, em mim fará vencer. Entrego a ti a minha oração, pois tu és, Senhor, fonte de águas vivas que há em mim. És a minha esperança, eu descanso em ti. Posso confiar que a vitória está por vir. Seguro estou em ti, tu és o Deus de amor. Não temerei o mal, tu és o grande eu sou. Eu ergo minhas mãos, preciso receber a tua palavra, Deus, que me fará vencer. Seguro estou em ti, tu és o Deus de amor. Não temerei o mal, tu és o grande eu sou. Eu ergo minhas mãos, preciso receber a tua palavra, Deus, que me fará vencer. A tua palavra, Deus, que me fará vencer. Toda honra e glória para o nome do Senhor Jesus. Amém? Nós vamos orar agora, né? Nós estamos fazendo essa live, né? O pastor Ferreira chegou agora de Apucarana, né? E nós estamos aqui em casa, não sabia se ia dar tempo. Eu já estava encarregado de pregar hoje e eu quero orar mais uma vez, não é isso? E vamos ler a palavra do Senhor em 1 João, no capítulo... Primeira carta de João, no capítulo 1, um texto muito conhecido, nós vamos meditar aqui. Irmã Elzira Osias, né, dando a paz, Deus abençoe a irmã Elzira, irmã Leia Matos, que Deus abençoe, né, pastor Rosildo Simão, que está aí também conosco, né, de São Carlos, a paz do Senhor Jesus, meu amado pastor Rogério, paz do Senhor, irmã Márcia. Nós estamos com saudade do irmão, né, eu estava pensando hoje no irmão e o tempo foi, se passou, né. Mas receba o nosso abraço aí, pastor Rosildo, em São Carlos, no interior de São Paulo, amém? Nós vamos orar agora
entregar, não é, os enfermos mais uma vez nas mãos do Senhor e todos vocês também. E depois vamos fazer a leitura da palavra do Senhor. Senhor Deus e Pai, bendito seja o Senhor para todo sempre. De eternidade em eternidade tu sejas bendito, meu Deus. Olha para nós com o teu olhar de misericórdia. Eu quero entregar os enfermos mais uma vez em tuas mãos. Tu és o médico dos médicos. Tu és aquele quem cura, ó Pai. E nós estamos fiados e confiados na tua palavra e no teu poder. E eu sei que o Senhor ainda fará maravilhas no nosso meio, com curas espetaculares, com sinais e prodígios, como eu tenho sido testemunha, ó Pai, porque os sinais seguirão aos que crerem. E para quem crê tem sinal, como nós temos visto e experimentado. Aumenta-nos fé, esperança e amor para aquele grande dia quando o Senhor se manifestar nos ares. Eu entrego cada um agora nas tuas mãos, e aqueles que entrarão depois, aqueles que verão esta live, aqueles que ouvirão, ó Pai, que precisam entender, que precisam, ó Pai, entregar as suas vidas aos cuidados do Senhor Jesus, para Ele ser o seu único e suficiente Salvador. Ó Deus, os dias são maus, são dias que antecedem a segunda vinda do Senhor Jesus, e uma voz que não quer calar, porventura, quando o Filho do Homem voltar a achar a fé na terra. Senhor, então aumenta-nos fé, esperança e amor. Fale agora o profundo de cada coração e mente. Deus, fale de uma maneira tão clara, que aquele que é predestinado à salvação, no tempo de Deus, hoje seja a noite aceitável. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Nós vamos ler a palavra do Senhor em 1 João, no capítulo 1, o versículo 7 ao 10. Aliás, do 5 ao 10, que diz assim: E esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz, e não há nele trevas nenhumas. Se dissermos que temos comunhão com Ele e andarmos em trevas, mentimos, e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Amém? Irmãos, é maravilhoso nós lermos essa escritura e sabermos daquilo, aliás, aquilo que o nosso Senhor Jesus, Ele fez. No seu ministério, quando Ele andou nessa terra, muitos homens da parte de Deus deram testemunho dele. E João Batista, no capítulo 1 do Evangelho de João, o mesmo que escreveu essa carta aqui, ele, uma determinada vez, ele falou: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Por quê? O apóstolo João escreve agora e diz que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando Deus ele prescreveu a lei de Moisés, Ele mandou que os animais fossem sacrificados
para que os homens fossem santificados, para que os pecados dos mesmos fossem perdoados. Mas nós sabemos pela palavra de Deus que isso é uma figura daquilo que estava por vir. O próprio escritor aos Hebreus diz que é impossível o sangue desses touros e bodes não estava mais dando conta, e Deus ele já tinha providenciado na eternidade um sacrifício melhor, um sacrifício eterno, único, para que essa questão do pecado fosse resolvida de uma vez por todas. E quando nós olhamos para a palavra de Deus, os homens que deram testemunho, os homens que falaram, que testemunharam, João Batista ele falou: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, porque somente este Cordeiro, chamado Jesus, é que tem condição de tirar o pecado do mundo. É o Cordeiro de Deus. Não é o Cordeiro que eu propicio para levar, ou alguém que levava para propiciar o seu perdão do seu pecado. A avezinha, o bode, o touro, né, o animal que era sacrificado, não, era o Cordeiro de Deus, porque o meu, ele levava, ele era morto, e de uma maneira eu era, né, absolvido, mas o sacrifício não era perfeito. Mas Deus ele providenciou um sacrifício perfeito, o Cordeiro dado por Ele, sangue justo, para que a remissão dos pecados, de uma vez por todas, acontecesse e não precisasse nunca mais de animal nenhum ser sacrificado. A Bíblia fala em Apocalipse, acho que no capítulo 13, versículo 7, porque o Cordeiro de Deus, né, que foi morto desde a fundação do mundo, antes ainda do mundo de ter o pecado, o Cordeiro já tinha sido imolado, preparado para tirar o pecado que ainda viria ao mundo. Deus já tinha preparado este sacrifício perfeito para mostrar a sua perfeição. E Deus ele permitiu que o sacrifício dos animais acontecesse para mostrar que o sacrifício do Filho dele era melhor, eterno, perfeito e que tiraria o pecado do mundo. Mas o interessante, irmãos, é que este pecado que ele tira até hoje. O meu, o seu, e daquele de quem ele tiver que perdoar, daquele que ele tiver que lavar. A palavra de Deus diz que o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Tinha que pegar e espremer o sangue debaixo da base do altar, o sangue de Jesus que foi espremido na cruz. Ele é que nos purifica de todo pecado. Ele é que tem poder de nos purificar, de perdoar o nosso pecado. Irmãos, teve uma época em que as pessoas pegaram uma mania de deboche, de brincadeira, eu não sei porquê, falando o seguinte: o sangue de Jesus tem poder. Não, ele tem poder mesmo, mas não é para estar na nossa boca falando essas bobeiras não. Porque este sangue é que nos purificou, é ele que nos lavou de todo pecado, e ele lava de qualquer um. Ele não faz acepção de pessoa, ele lava o teu também. Inclusive que de você que já falou isso daí, né? Que o sangue de Jesus tem poder na brincadeira. Não, isso é sério, porque o sangue dele nos purifica de todo pecado, seja lá qual for. Aqueles animais que eram mortos, o sangue era espremido e colocado na base do altar e aspergido. Tudo isso foi cumprido em Jesus, num sacrifício único, superior,
para que animal nenhum mais morresse em função de pecado de ninguém, porque Deus ele já tinha propiciado um sacrifício único e eterno, mais elevado, melhor, perfeito, para que animal nenhum mais morresse para tentar perdoar pecado de ninguém. E o que nós vemos? É que este cordeiro tem um sangue capaz de purificar de todo pecado e de uma vez para sempre. Não é ele tem que morrer, o escritor aos Hebreus diz que aquele que peca expõe o Filho de Deus de novo ao vitupério, mas o sacrifício dele é perfeito, é único. E ele tem poder para nos purificar de todo o pecado, e é ele quem nos lava mesmo. Porque este cordeiro tem um sangue inocente, sem pecado, para fazer um sacrifício eterno e perfeito, de uma vez para sempre, para dar um jeito no pecado de toda a humanidade. Dado pelo Senhor, dado pelo Pai, e não um cabritinho que eu pego ali do meu curral para levar para o sacerdote para oferecer para mim. O sangue de Jesus, o seu Filho, ele nos purifica de todo pecado. O sangue dele vertido na cruz do Calvário. Você pense no seguinte, como o Senhor Jesus, ele estava para ser crucificado, ele pegou 3 discípulos, 3 apóstolos e ele os levou, para orar com ele num lugar, foi ali no cantinho, vê lá e aqui comigo, foi ali, orou, e quando voltou eles estavam dormindo em profundo sono. Aquela batalha ali era só do Senhor Jesus. E aí chamou aqueles 3 para velarem, para batalharem com ele. E foi mostrada a incapacidade humana ali naquele momento, porque aquela batalha era do nosso Senhor. Mas o Senhor, ele deu a chance para aqueles discípulos de velarem por ele ali naquele momento. Como ele tem nos dado chance de batalharmos pela fé que uma vez foi dada aos santos. E ele, posto em tamanha agonia, ele começou a orar. Em agonia tal, o seu suor foi transformado em sangue e gotas caíram ao chão. Sabendo aquilo que ia acontecer com ele daqui a pouco. E aquelas gotas, irmãos, daquele sangue que foi derramado, daquele suor que foi suado, transformado em sangue, na agonia do nosso Senhor ali, aquele sangue foi ao solo, espiando a terra que uma vez fora amaldiçoada, por causa do pecado do homem, porque a terra é do Senhor. E depois, quando ele subiu na cruz do Calvário, num sacrifício único e perfeito, o sangue derramado, o apóstolo João diz agora que o sangue de Jesus Cristo, ele nos purifica de todo o pecado. O nosso Senhor, o Cordeiro de Deus, teve sangue para purificar o pecado da humanidade. No versículo 8, uma segunda verdade, ela é dita o seguinte: se dissermos que não temos pecado, enganamos-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Se não houvesse pecado em nós, para que o Cordeiro de Deus ia derramar o sangue dele lá na cruz do Calvário? Para perdoar o pecado de quem? Mas o apóstolo Paulo, ele diz na carta aos Romanos, inspirado pelo Espírito Santo do Senhor: todo
todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então todos nós pecamos. Todos nós andávamos como ovelhas desgarradas, cada um se desviando pelo seu caminho. E o Senhor fez cair iniquidade. A nossa iniquidade sobre ele. E o castigo que traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras, ou seja, pelas pancadas, pelos hematomas, pelos roxos, que são as pisaduras, nós fomos sarados. Quando nosso Senhor ele foi preso, bateram com a cana na cabeça dele, ele foi cuspido, escarneceram, debocharam, profetiza, ó Cristo, quem foi que te bateu, quem foi que te cuspiu, não é? Debocharam do nosso Senhor, e ele ali pedindo ao Pai, intercedendo por eles, porque eles não sabiam o que estavam fazendo. Então, se nós dissermos que não temos pecado, enganamos-nos a nós mesmos. Enganamos-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Por quê? Porque todos nós pecamos e todos nós precisamos de aceitar ao Senhor Jesus para que o seu sangue nos purificasse do nosso pecado. Você tem essa condição, porque o sacrifício ele já fez na cruz do Calvário, é eterno, único, perfeito, para que você experimentasse perdão de pecado, você experimentasse a justiça dele, entendendo que você pecou, entendendo que você errou, entendendo que você carece da misericórdia de Deus. Se dissermos que não temos pecado, enganamos-nos a nós mesmos. Por quê? Quem não tem pecado é o Senhor Jesus. João Batista falou assim, eu que careço de ser batizado por ti, vens tu a mim? Ele falou, deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. A questão não é eu ter pecado ou não. A questão é a justiça ser cumprida. A justiça tem que acontecer. Ele realmente não tinha pecado nenhum. Nós é que tínhamos pecado e temos pecado. E nós é que carecemos da graça do Senhor. E nós carecíamos como carecemos do sangue dele para nos lavar e nos purificar de toda injustiça. Primeiro, este é um cordeiro que purifica o sangue e purifica o pecado. De uma vez para sempre. Segundo, esse cordeiro não tem pecado. Ele é isento de pecado. Tem muita gente que gosta de brincar com o Senhor. Fizeram carnaval, bateram em Jesus aqui, pintaram, né? Que Jesus é um homossexual, ele andou, o outro diz que ele andou com Maria Madalena. Vão brincando mesmo com ele. Por quê? Porque Deus ele não se deixa escarnecer, ele é santo. Nele não há pecado, nele não há trevas nenhuma. Há em nós. Nós estávamos em trevas. E ele disse, olha, eu sou a luz do mundo, aquele que me segue não anda em trevas. Depois ele falou, vós sois a luz do mundo, porque nós passamos a andar com ele e segui-lo nas suas pisadas, na sua caminhada. Então, se nós dissermos que não temos pecado, nós estamos enganados e ainda fazemos-lo mentiroso. Por quê? Porque ele não precisava ter vindo morrer por nós. Este Cordeiro de Deus, que foi morto desde a fundação do mundo, o sangue dele nos lava e nos purifica de todo o pecado. Este Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo, ele é isento de pecado, não tem pecado nele. Um cordeiro imaculado, santo. E em terceiro lugar, ele, o Cordeiro de Deus, ele tem poder para perdoar os nossos pecados. Certa vez o Senhor Jesus, ele andando, ele curou um homem
Ele falou, filho, perdoados te são os teus pecados. Mas quem é esse que até poder tem para perdoar pecado? Que negócio é esse? Ele falou que é mais fácil de dizer, perdoados te são os teus pecados, porque você não sabe se foi ou não, porque está lá dentro do ser humano? Ou é mais fácil dizer, levanta-te, toma a tua cama e anda? E se ele não andasse? Só que quem estava ali era o Todo-Poderoso, aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir, o Todo-Poderoso, como diz no livro de Apocalipse, no capítulo 1. Para saber que o Filho do Homem tem poder para perdoar pecados nesta terra, para perdoar pecado, a ti te digo, toma a tua cama, levanta-te e anda. E ele andou. Por quê? Porque o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, em primeiro lugar, o sangue dele é puro e nos purifica, e nos lava e nos purifica de todo pecado. Este, em segundo lugar, este Cordeiro de Deus, ele é isento de pecado. E este, em terceiro lugar, este Cordeiro de Deus, ele tem poder para perdoar o pecado. Se confessarmos os nossos pecados, esse Cordeiro de Deus, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados, porque ele é fiel e justo e nos purificar de toda injustiça. A justiça que é pela fé não diz assim, quem subirá ao alto, ou quem tornará a trazer Cristo de novo. Ela não é assim. A justiça que é pela fé é diferente da justiça que é dos homens. Por quê? Porque se você agora crer em Jesus, onde você estiver, independente do que você fez, o teu pecado é perdoado. E a justiça que é pelo homem, se você estiver devendo, você tem que pagar. Mas a justiça que é pela fé, você não vai pagar nada, porque Jesus já pagou na cruz do Calvário e ele te convida para você experimentar essa justiça nesta noite. Você ter o teu pecado perdoado. A pena você não vai pagar, porque ele já pagou. Essa é a justiça que é pela fé. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo. A justiça que é pela fé é diferente da justiça que é do homem. Matou, vai ter que pagar lá na cadeia. Mas Jesus, ele perdoa na hora. Porque a justiça que é pela fé é diferente. Independente do que os outros acham, do que pensam a respeito disso. Deus, ele tem poder para perdoar o teu pecado, onde você estiver nesta noite. Independente do que você fez. Daquilo que você tenha feito, se você confessar para ele agora, e disser para ele que você é um carente, que você necessita, que ele é poderoso para fazer isso, reconhecer que ele tem poder para purificar, reconhecer que tem poder para perdoar, você será um dos bem-aventurados do Senhor. Mas você tem que querer. Independente do que os outros pensem, independente do que os outros acham, independente do que alguém possa falar. Tem gente que fala assim, olha lá, pintou, roubou, saiu vestido de mulher no carnaval, andou com homem, andou com mulher, e agora vem para cá dizer que é crente, mas é porque a justiça que é pela fé, irmãos, para você, querido ouvinte, ela é diferente que é do homem. Isso é loucura para os que perecem. Mas para nós que experimentamos é o poder de Deus, e você pode experimentar. Você pode ficar leve na hora. A carga do pecado é tirada do teu ombro. E você experimenta a paz de Deus na tua vida, independente do que os outros possam falar a respeito disso. Porque o Senhor é poderoso para fazer. Ele tem sangue, ele derramou na cruz do Calvário o seu sangue inocente para nos purificar e nos lavar de todo pecado. E ele é fiel e justo para nos perdoar de todo pecado. O homem não entende isso, porque isso é loucura para os que perecem. Nós que sabemos disso, que temos experimentado isso, sabemos que é o poder de Deus. O que você gostaria de fazer agora, meu caro ouvinte? Pastor,
eu estou assim, meio lá, meio cá, mas é a hora de você parar de cochear entre dois pensamentos e de se ajustar com o Senhor. Os dias são maus, os dias são terríveis. Daqui a pouco o Covid volta de novo. Daqui a pouco vem outro vírus, vem outra pestilência sobre a humanidade. E nós precisamos estar agarrados com o Senhor. O Senhor Jesus disse que estes dias, os dias, quando ele falou no capítulo 24 de Mateus, seriam abreviados por causa dos escolhidos. E o tempo está passando rápido e depressa. E Deus tem pressa para que você se volte, para que você se chegue a Ele. Para que você ainda usufrua das bênçãos de Deus aqui nesta terra. E eu faço essa proposta para você nesta noite, para que você possa experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Não naquele leito lá do hospital. Quantas pessoas já falaram isso? Se Deus me tirar aqui, eu vou me consertar, vou voltar para a casa dele. E as pessoas se consertaram lá, não saíram de lá e partiram para a glória. Deus, ele ainda pode, quer salvar você, quer lavar você, perdoar o teu pecado e ainda usar você aqui. Por que não entregar a sua vida agora aos cuidados do Senhor? Deixar que Ele tome conta dela, para você experimentar a justiça que é pela fé. A fé que uma vez foi dada aos santos, ela agora está sendo oferecida para você. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, não vem de você, ela vem de Deus, é dom de Deus. Ele propicia a fé para mim e para você, para que possamos ser alcançados pela graça dele, pelo dom inefável. Por que não aceitá-lo? Por que não se entregar para ele? De experimentar a purificação do pecado. Por que não experimentar o perdão do pecado e ser um dos bem-aventurados do Senhor? Amém? Que Deus possa te abençoar. Que Deus possa falar ao teu coração nesta noite, porque os dias são maus. Quando a gente olha para a palavra de Deus, que o tempo mau ia chegar, o tempo do aperto ia chegar, e ele tem chegado, e ele tem se aproximado. Pessoas vivendo, né? E nós estamos vendo isso. Pessoas vivendo à beira de um ataque de nervos. Deus, ele na sua palavra, ele convida você para você lançar toda a tua ansiedade para ele, porque ele tem cuidado de mim, tem cuidado de você e quer continuar cuidando. Pega a tua ansiedade e joga para ele. Não pega a tua ansiedade e pega e vai tomar um ansiolítico, não. Isso é coisa do médico que ele vai prescrever. Mas pega toda essa tua ansiedade, transfere para ele, porque ele já tem cuidado de nós. Se o médico receitar o ansiolítico, toma aí que o médico passou. Mas se você ainda não chegou a esse ponto, coloca toda a tua ansiedade para o Senhor, porque ele já tem cuidado de você e de mim. Amém? Você gostaria de entregar a sua vida aos cuidados do Senhor? Então eu gostaria que você fizesse uma oração comigo agora. Uma oração de confissão comigo. Queria que você fechasse o teu olho onde você estiver ali agora. Mesmo que você entre depois na live. E repita comigo esta oração. Senhor Jesus, eu entrego a minha vida aos teus cuidados. Perdoa os meus pecados agora, Senhor. Escreva o meu nome no livro da vida do Cordeiro. Lava-me, purifica-me e perdoa-me.
faça de mim uma nova criatura, para que então eu possa viver de acordo com a tua vontade. Em nome de Jesus, eu me entrego agora para ti. Amém. Se você fez essa oração, confiando, confie que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que pensamos ou pedimos, porque Ele tem poder. O sangue dele tem poder para nos lavar e nos purificar de todo pecado. E Ele também tem poder para perdoar o teu pecado, porque esta palavra é fiel e verdadeira, digna de toda aceitação. Vamos orar agora para terminar e que Deus possa te abençoar nesta semana chamada Semana de Páscoa. Você já parou para pensar nisso? Que o Cordeiro de Deus, naquela saída do Egito, o Cordeiro foi imolado, o sangue foi colocado nas vergas das portas, lá no Egito. E tem um hino na harpa que eu gosto, né? Quando Deus o sangue vi, passará sem te ferir. No Egito assim sucedeu, um hino que eu gosto muito da harpa. E é uma realidade. Aquele sangue, aquilo ali é uma figura do que havia de vir, porque o sangue de Jesus, o Filho de Deus, ele nos purifica de todo o pecado. E quando o sangue dele é passado, nós somos marcados. O destruidor, ele não tem condição de chegar, de tocar em você. A praga da mortandade, a praga da morte eterna não vai te acometer, porque você já tem a proteção do Senhor. Vamos orar agora? Senhor Deus e Pai, bendito seja o teu nome para todo sempre, ó Deus. Que a tua palavra prospere para aquilo que for enviado, Pai. Em nome de Jesus. Nesta noite, ó Deus, que vidas possam ter tomado uma posição diante do Senhor e da tua palavra. Vidas, ó Pai, que possam ter aceitado o Senhor Jesus. Outros que estavam fora ser reconciliados, outros que estão dentro, capengando, cocheando para lá e para cá, se firmar, para viver uma época agora singular, uma época difícil, tempo trabalhoso, como diz o apóstolo Paulo, mas com a assistência do teu Santo Espírito nós vamos atravessar toda e qualquer dificuldade. Ó Senhor, toma-nos pelas mãos, conduza-nos ao destino final, pois nós já sabemos onde vamos chegar, sabemos de onde saímos e sabemos onde chegaremos. Fortaleça a fé de alguém que está aí precisando ser fortalecido, ó Pai, e dá a tua graça aos teus servos nesta noite. Abençoa os pastores que entraram, toma-os em tuas mãos, pastor João Crisóstomo, pastor Júnior, pastor Rosildo e outros que entraram, sejam agraciados. Senhor, eu estou aqui, não estou conseguindo ver, mas que sejam agraciados, pastor Heron Miranda, tomam em tuas mãos lá em Rondon, no Pará. Ó Deus, que eles sejam realmente os pregadores da tua palavra, porque este povo precisa ouvir a palavra do Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aquela palavra, ó Pai, como diz em Marcos 1,15, arrependei-vos e crede no Evangelho. Foi isso que o Senhor Jesus disse em Lucas, no capítulo 24, lá no final, que em seu nome se pregasse a remissão dos pecados para todo mundo. E Ele nos abriu o entendimento para que pudéssemos entender as Escrituras. Então, Pai, não nos deixe sair desta mensagem, não nos deixe pregar outra coisa, a não ser o Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Dá-nos uma semana abençoada. Quero te pedir pelo teu povo que estará reunido em Assembleia Geral nesta semana ali no sítio Canaã. Abençoe pela tua infinita misericórdia. Derrama ali a tua graça para aqueles que forem. Eu te oro por fé. Abençoa aqueles que viajarão, aqueles que estarão ali reunidos naquele conclave. Abençoa o teu povo ali. Dá graça para os pastores.
Dá graça para o teu povo. Abençoa o teu servo, pastor Ademir, e a diretoria que estará ali com ele. Eu te oro por fé, com o perdão dos meus pecados, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos. Segunda-feira que vem, pastor Ferreira fará a live, né? É ele que vai pregar, amém? Ele esteve fora, né? Agora, hoje chegou agora de viagem para Apucarana, né? E não sei se daria tempo, já estava encarregado. Mas graças a Deus ele já chegou, já está em casa. A irmã Neuza já deu um ok ali, né? Mas Deus abençoe aí o pastor Francisco Miranda Dias, o pastor João Crisóstomo, o pastor Rosildo, o pastor Heron, os outros, o pastor Wesley Copre, que é meu amigo, uma paz de ser, um abraço bem forte, tá? O pastor Wesley. E para a irmã Abigail, o irmão, além de ser um pastor companheiro de ministério, é meu amigo pessoal, meu irmão em Cristo Jesus, né? As nossas famílias são próximas, né? O pastor Gênesis é próximo da minha família, né? Desde muitos anos. Então que Deus abençoe aí o irmão, abençoe aí o teu irmão Alexandre, né? Abençoe o pastor Gênesis, a Marcinha, teu irmão, o pastor Reinaldo, um abraço para todos e a paz para o irmão também aí em São Paulo, para a irmã Abigail, em nome de Jesus. Vamos dar a benção. Eu queria também a Lia Raquel, né? Que a Lia Raquel aí está na Grande Vitória, nós congregamos juntos aqui em Éden, né? Nós estamos aqui a 3 quilômetros de Éden. Foi um tempo bom da nossa juventude. Que Deus te abençoe, Lia, em nome de Jesus. Que a graça e a paz do Senhor esteja sobre vocês aí na Grande Vitória. Irmã Luísa Torres de Muqui, né? Que Deus te abençoe, minha irmã, em nome de Jesus. Foi minha ovelha querida, né? O tempo que eu andei aí no Espírito Santo. Então que a irmã receba o carinho do teu pastor, né? Pastor Rogério. Também quero deixar a paz para a igreja em Cachoeiro de Itapemirim, esses irmãos tão amorosos, pastor Samuel Antônio Matos, irmã Márcia Valéria, irmã Josiane, irmão Josadac Frausto, irmão Guilherme, todo o povo aí de Cachoeiro, Cláudio ali, Silva Santos ali do Brejo Grande, né? Nós estávamos perto. Claudinho, receba também a paz do Senhor, meu irmão, e o nosso abraço aí, tá bom? Aí no Brejo Grande aí no Espírito Santo, tá bom? Que Deus abençoe vocês todos em nome de Jesus. Nós vamos dar agora a bênção apostólica e na segunda-feira que vem, né, a live estará por conta do pastor Ferreira. Feche os olhos e recebam agora a bênção do Senhor. E agora, igreja, que o amor de Deus Pai, a graça maravilhosa do Senhor Jesus e as consolações do Espírito Santo de Deus sejam convosco. Desde agora e para sempre, todo o povo de Deus diga amém. Que Deus abençoe a todos. Até segunda-feira às 19 horas, em nome de Jesus. Estás comigo, Senhor. Também sei que nada acontece sem a tua vontade. Oh, oh. Mas preciso aprender a confiar em ti. Mas preciso aprender a descansar em ti. Tu és meu Senhor. Olá, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe ricamente. Estou aqui para falar do nosso sítio Obra da Restauração, sítio este onde será ali construído, né, o centro convencional das igrejas na Obra da Restauração da sucursal São Paulo Sul. Estou aqui então para falar aos nossos pastores, obreiros, às nossas igrejas, que a partir de então, né, inicia-se as primeiras etapas, ou seja, a primeira etapa ali na construção, porque é do conhecimento de todos que nós adquirimos este sítio, né, juntamente aí com a Giorb Nacional e o Ministério da Igreja de São Miguel Paulista,
em novembro do ano passado, né? E agora então partimos para a primeira etapa, que é exatamente a construção da entrada ali da estrada, né? De entrada por onde certamente ali entrarão os ônibus, caminhões com material, enfim, essa é a primeira etapa. E nós estamos então, né, lançando aí uma campanha com todas as nossas igrejas, né, com um valor mínimo de R$150. Aqui para anunciar aos amados que nós estamos juntos, certamente aí na continuidade, né, do trabalho desse sítio, porque é para o bem das nossas igrejas aqui na sucursal São Paulo Sul. Espero que todos possam abraçar em nome de Jesus, sabendo que a diretoria da sucursal São Paulo Sul está junto, certamente, com a nossa Assembleia Geral e a igreja em São Miguel Paulista, né, nessa batalha, nessa luta, nessa peleja, para que cheguemos ali à conclusão desse sonho. Sei que não é fácil, mas certamente o nosso Deus nos conduzirá a bom termo, em nome do Senhor Jesus. Contamos com a colaboração dos amados, além das vossas orações, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos. Fiquem na doce paz. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas. Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus. Venho gravar este vídeo para fazer aqui a solicitação diante do trabalho empenhado pela igreja em São Miguel Paulista, na pessoa do seu presidente, pastor Gênesis, juntamente com os pastores que compõem o corpo de obreiros da igreja em São Miguel, somado à sucursal São Paulo Sul, sob a presidência do nosso ilustre colega, o pastor Paulo Francinetti. Está sendo empenhado agora um grande trabalho para fazer a terraplenagem no sítio Obra da Restauração, sítio esse que foi adquirido para acontecer os grandes trabalhos da nossa convenção estadual e até mesmo aqueles que estiverem fora que quiserem fazer uso. Portanto, todos aqueles que tiverem desejo de ver realmente essa obra construída, principalmente as nossas igrejas dentro do estado de São Paulo Sul, elas façam as suas contribuições. Haverá agora uma terraplenagem, uma abertura de uma estrada, onde o valor vai exceder aí R$40 mil, e é lógico que há uma necessidade de uma união para que possa ser realizado esse grande trabalho aí. Então é um trabalho que será realizado para o benefício das nossas igrejas na obra da restauração e principalmente as nossas igrejas que estão dentro do estado de São Paulo Sul. Então conto com todos e espero que haja uma resposta favorável dos nossos pastores, dos nossos obreiros e das nossas igrejas. Grande abraço a todos, que Deus os abençoe em Cristo Jesus.